Se você tivesse hoje apenas as coisas pelas quais agradeceu ontem, quantas coisas você teria? Fica aqui com a gente que hoje no Celebrando Online a gente vai falar sobre a importância do autocuidado. Olá, mais uma vez é uma alegria poder estar aqui com você. E para você que está chegando nesse momento, esse é o penúltimo vídeo aqui do nosso Celebrando Online de 2020. Então, se você está aqui até agora, até esse momento, parabéns para você que tem persistido aí em permanecer aqui no Celebrando Restauração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os passos 10 e 11. Mas esses passos 10 e 11 podem ser traduzidos através de uma forma muito simples: a importância do autocuidado. O que vem a ser o autocuidado? O autocuidado é você se colocar como prioridade na sua vida, é você se cuidar. Autocuidado, como o próprio nome diz, significa se autocuidar, é isso mesmo. Eu preciso cuidar da minha vida, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente. Isso é autocuidado em linhas gerais. Eu aprendi com um grupo de apoio chamado CODA, Codependentes Anônimos, uma maneira de aplicar os 12 passos na minha vida, o princípio dos 12 passos, que é o só por hoje, vivendo isso numa frase e trabalhando o meu autocuidado também. Então o CODA me ensinou o seguinte, uma das frases que eles utilizam lá é a seguinte: só por hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. É muito legal a gente pensar nesse conceito. Ele não está excluindo Deus do processo, ele não está dizendo que a gente é o centro do universo, o centro do mundo. Claro que não. Ele está dizendo que nas minhas emoções, hoje, quando eu acordei, eu decidi ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu não vou permitir que as pessoas abusem da minha vida como eu já vivenciei no passado. Eu não vou permitir que as minhas emoções sejam caracterizadas pela negatividade. Eu não vou permitir que determinadas coisas aconteçam na minha vida. Por quê? Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Só por hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso é muito legal, porque ele revela a importância do autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, eu quero trazer aqui pra gente os passos, então, de número 10 e 11. Tá chegando no finalzinho aqui do nosso Celebrando Restauração. Passo 10, ele diz o seguinte: continuamos a fazer um inventário pessoal e quando estamos errados, nós o admitíamos prontamente. E o passo de número 11, ele diz o seguinte: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-las. Do que esses dois passos estão falando? Da importância da manutenção, mas não só de manter a nossa restauração, mas também de continuar crescendo em Deus através da oração e da meditação. A gente pode pensar aqui no passo de número 10 como a importância da manutenção. É interessante a gente pensar naquilo que a gente já viveu aqui dentro do Celebrando Restauração. Por exemplo, você aprendeu a perdoar, a liberar perdão. Você aprendeu a pedir perdão, você aprendeu a fazer reparações, você aprendeu a olhar para a sua vida no que se refere aos seus defeitos de caráter e pedir a Deus que viesse removê-los. Você aprendeu muita coisa aqui e provavelmente viveu muita coisa. O passo de número 10, ele vai trazer para a gente uma reflexão do que seria a gente manter, ter ferramentas para a gente pensar no nosso processo de restauração, mas manter também a nossa restauração. Por isso mesmo que ele é chamado de o passo da manutenção. E o passo 11, chamado de o passo do crescimento. Eu vou manter a minha restauração fazendo o inventário diário, mas eu também vou crescer em Deus, eu vou caminhar para um crescimento com Ele, através da palavra, da oração, da reflexão na sua palavra. Eu vou caminhar todos os dias para crescer em intimidade com Ele. E é isso também que vai me ajudar a manter o meu processo de restauração. No nosso material do Celebrando Restauração, esse material laranjadinho que a gente já falou algumas vezes aqui nesse vídeo,
Você vai encontrar no passo 10, na reflexão do passo 10, uma série de perguntas para fazer o seu inventário diário, para pensar no seu inventário pessoal, como a gente já colocou aqui do passo 10. Quando a gente pensa nisso, tem várias perguntas lá que você pode utilizar para o seu dia a dia, para a sua vida, mas eu, quando vou realizar o meu inventário diário, eu tento resumir todas essas perguntas para ficar bem simples aqui no nosso vídeo também, em duas perguntas. Por que valeu a pena viver hoje? É a primeira pergunta. E segundo, o que eu faria diferente? Quando a gente pensa na primeira pergunta, por que valeu a pena viver hoje? Todo dia a gente pode parar um pouquinho para refletir sobre isso, antes de dormir, pegar um caderninho, escrever, por que valeu a pena viver hoje? O que eu estou estimulando com essa pergunta? Eu estou estimulando algo bom, algo que pode ser visualizado na minha vida e que aconteceu hoje, que pode me ajudar a ter emoções positivas. Você lembra que a gente já falou aqui num dos vídeos sobre emoções positivas? Então, a gente quer voltar um pouquinho nessas mesmas emoções. A gente colocou lá atrás que para que uma pessoa venha florescer, ela tem que aprender a trocar suas emoções negativas por emoções positivas. Quais são as emoções positivas? A gente pode falar aqui de esperança, diversão, gratidão, interesse, inspiração, admiração, alegria, amor, orgulho e serenidade. Inclusive, um dos exercícios que você vai receber aí hoje, através do seu grupo de partilha, do grupo de WhatsApp, do grupo de partilha, é justamente a roda das emoções positivas. Você vai ver que eu vou printar e vou colocar em algum lugar da tela, aqui vai aparecer em algum lugar da tela, para você ver como é que funciona essa roda e tudo que ela engloba, né? Quando a gente pensa na primeira pergunta, por que valeu a pena viver hoje? Eu olho para essa roda, para coisas positivas que eu estou procurando viver no meu dia a dia. E nessa pergunta, hoje, eu quero enfatizar principalmente a questão da gratidão. Por que valeu a pena viver hoje? Quando a gente pensa nessa pergunta, a gente pensa em gratidão. Quantas coisas Deus fez no meu dia a dia? Quantas coisas Deus tem realizado na minha vida? Isso faz parte de um pensar consciente de manutenção das minhas emoções. Aqui eu não estou falando de saúde física, ela é importante, obviamente. Aqui eu não estou falando de outros tipos de coisas que a gente pode ter, autodesenvolvimento, na questão da produtividade. Eu estou falando só do campo das emoções mesmo. Por que valeu a pena viver hoje vai fazer eu pensar em como estão as minhas emoções, e como estão, melhorando aqui a frase, as minhas emoções no meu dia a dia. E é importante a gente pensar nisso. Pensar em coisas boas, principalmente a gratidão. A gratidão, querido, é o segredo da vida. E é por isso que eu coloquei aquela frase no começo do vídeo de hoje. Se você tivesse hoje apenas as coisas pelas quais agradeceu ontem, quantas dessas coisas você ainda teria? É importante a gente pensar nas nossas emoções positivas e principalmente na questão da gratidão. Segunda pergunta, o que eu faria diferente? Não é só para a gente pensar em algo ruim que aconteceu no nosso dia. Perceba que essas duas perguntas, elas não estão trabalhando algo necessariamente ruim, mas algo que faz parte de uma manutenção do autocuidado das minhas emoções. O que eu faria diferente? Então eu vou olhar para o meu dia e vou pensar assim, puxa, de repente eu dei uma palavra para uma pessoa que eu não deveria ter dado. Então amanhã eu vou fazer diferente. Puxa, hoje eu não controlei as minhas emoções como eu deveria. Então amanhã eu vou fazer diferente. Puxa, hoje eu dei essa palavra aqui para o meu cônjuge que não faz parte do meu processo de restauração. Então amanhã eu vou fazer diferente. Quando eu olho para o inventário diário, para esse passo da manutenção, eu reconheço nessas duas perguntas, por que valeu a pena viver hoje e o que eu faria diferente, uma reflexão para pensar em como vai o meu processo de restauração. É lógico que não dá para falar apenas do passo de número 10, a gente está falando aqui do passo número 10 e 11. O passo 11 fala de oração e meditação na palavra de Deus.
Lembre-se que o nosso poder superior aqui no Celebrando Restauração é Jesus Cristo. Nós vamos ouvir da sua palavra. Então a minha pergunta para ti nesse passo de manutenção, além de pensar nas duas perguntas do passo 10, é pensar também em como está a sua vida com Deus, no seu contato consciente com Deus, através da oração e da reflexão na sua palavra. Você tem conseguido orar todos os dias? Buscar a Deus todo dia? Você reconhece a importância de buscar a Deus ou a importância de como buscar a Deus pode fazer diferença no seu processo de restauração? Isso vai fazer total diferença na sua vida. Uma das palavras que a gente usa aqui com relação ao passo de número 11 é a palavra que talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar, chamado devocional. O que é devocional? É você tirar um tempo com Deus. Tirar um tempo para você ler a palavra de Deus e orar. Por quanto tempo você vai fazer isso? É você que vai determinar. Mas eu quero te estimular a crescer em Deus e a separar esse tempo todos os dias. Ainda que seja 5 minutinhos, querido, de você ler um versículo da palavra de Deus e orar, colocar o seu processo de restauração nas mãos de Deus, isso vai fazer toda a diferença. Eu li uma vez uma frase que me impactou muito e ela diz o seguinte, que a oração é a respiração da alma e que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E que se você não ora, você está matando a sua alma asfixiada. E que se você não lê a palavra de Deus, você está matando a sua alma de inanição. Você não está permitindo que ela se alimente. Então, o meu encorajamento aqui é para que você se alimente, ore, busque a Deus e busque a palavra de Deus para continuar crescendo no seu processo de restauração. Hoje, para o nosso tempo de partilha, a gente vai pensar nessas duas perguntas que eu trouxe sobre o inventário diário, mas não pensar sobre o hoje, pensando na semana. Então a pergunta é a seguinte: por que valeu a pena viver nesta semana? E a segunda pergunta é: o que eu faria diferente? Como eu sempre termino aqui, você já sabe, se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Semana que vem tem mais um vídeo, o nosso último vídeo aqui, o passo de número 12 do Celebrando Restauração. Então que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Tchau!